Tropcast, um podcast sobre agricultura regenerativa, inovação e produtividade no agro. Um oferecimento Biotrop, soluções biológicas e naturais para o agronegócio. Olá, estamos de volta para mais uma temporada do Tropcast, o podcast da Biotrop. Hoje estamos dando continuidade na nossa segunda temporada em Casa Nova. Então, você conta aí se você gostou mais dessa casa ou da casa do episódio anterior, a gente quer saber, deixa aí nos comentários. Eu sou a Aretuza Negri, idealizadora do perfil Ela é do Agro, e hoje eu vou conduzir a conversa aqui que tá quente, gente. Nós vamos falar sobre marco regulatório dos bioinsumos. E eu tô com duas pessoas especialistas aqui do time da Biotrop que vão contar tudo pra gente, o que a gente pode esperar desse marco, como que a gente pode atuar em cima dessa nova medida que está sendo imposta. E hoje estamos aqui com dois super convidados da Biotrop que vão esclarecer todo esse assunto pra gente, que é aí um bicho de 7 cabeças para algumas pessoas. Fábio e André, vocês estão preparados para poder falar sobre bioinsumos e o marco regulatório para a gente? Sim, Claro. é o nosso livro de cabeceira ultimamente, nossa leitura antes de dormir. Vou ler, deixa eu ver se eu não esqueci nada, né? E eu queria já começar aí, Fábio, perguntando para você, como que surgiu a necessidade de atualizar o marco legal dos bioinsumos no Brasil e o que motivou essa nova legislação? Tá, eu acredito que a necessidade surgiu de uma combinação de alguns fatores técnicos, regulatórios, ambientais e econômicos, né, que não estavam contemplados nas legislações anteriores, né? Mas eu creio que os principais pontos são 5. Primeiro é o limbo regulatório, né? A gente tinha produtos que não se enquadravam nem de legislação de agrotóxicos, nem de fertilizantes corretivos, né? Então, legislações antigas, né? O segundo, o avanço tecnológico, né? O Brasil se tornando cada vez mais referência de bioinsumos, referência na questão de produtos de registro e adoção de produtos microbiológicos, e é uma legislação com um limbo regulatório, onde eu não tenho uma clareza onde meu produto vai se enquadrar. Eu não estava acompanhando o que eu estava pedindo no campo, o que estava ainda no papel, no regulatório. A questão da agilidade, desburocratização, né? Hoje, pensando que a lei do bioinsumos ela traz um rito de processo próprio, ela já prevê nas discussões de decreto como que vai ser o fluxo de registro desses produtos, necessidade ou não de passar por 3 agências também está sendo discutido. Então, isso já traz mais uma agilidade, né? Sustentabilidade, né? E políticas públicas, né? Lembrando que a lei do bioinsumos ela se conecta diretamente com o Plano Nacional de Bioinsumos, né? Pensando em crédito verde, sustentabilidade, etc. E estímulo à economia e à inovação, né? Agora tem uma lei, sim, que ela fala quais são os bioinsumos, o que é bioinsumo. Eu descaracterizo ele ele não é mais um agrotóxico, ele não é mais um fertilizante, um corretivo, ele é um bioinsumo. Ao mesmo tempo, eu trago mais investimentos porque eu tenho mais uma clareza do que é o processo e quais são os produtos que se enquadram nesse tipo de definição. Então a gente vê aí que agora a legislação ela não está para trás da inovação, né? Elas estão andando juntas. Uhum. E isso é vantagem não só para quem produz esses produtos, mas para quem aplica também, né? Na própria lavoura. E, consequentemente, menos dependência também de um mercado externo, Sim. né? Para a gente poder conseguir produzir cada vez com mais sustentabilidade, que inclusive é um dos pontos fortes que a gente sempre discute aqui, Sim. né? Produzir com sustentabilidade, com muita inovação. Eu acho que não tenho certeza que o Brasil, ele desponta em relação a isso. Quando a gente conversa sobre esse assunto, por que o Brasil, ele não se coloca ainda como protagonista, né? Às vezes é porque ele não sabe falar sobre o que ele tem aqui dentro, porque eu acho que o que a gente tem dentro do país, acho que desponta em relação ao que tem lá fora, não só para uma entrega de um produto com cada vez mais qualidade, mas também uma vantagem competitiva em relação à produção também, né? E eu queria entender de vocês, como que vocês veem o avanço dessa legislação em relação ao que era antes? Quando você fala diferente, o avanço comparado, Isso, né? A gente compara o antes com o de agora. Como que vocês veem Primeiro isso? é o reconhecimento jurídico, né? Específico dos bioinsumos.
Então, antes eu não tinha o reconhecimento jurídico específico para bioinsumos. O exemplo, né, que a gente tem bastante é a questão dos fitoquímicos, né, produtos à base de planta, extratos de Uhum. planta. Não tem uma legislação específica para eles, né? Então, ora ele é enquadrado como bioquímico, aí ele entra numa fila específica, ora ele é enquadrado como produto formulado químico, ele entra em outra fila, né? Olha, ele entra enquadrado com um produto formulado novo, que é uma outra fila que fica sobrestada aguardando o produto técnico. Uhum. Então a gente não tinha essa definição, né? E hoje não. Agora com a lei dos bioinsumos, a gente tem a categoria dos produtos que vão ser priorizados, terem uma fila própria de registro, né? E só para complementar um pouquinho a sua fala anterior, né? Na questão de bioinsumos, o Brasil não era uma referência em bioinsumos, apesar da adoção em si, né? Mesmo Uhum. porque não se falava muito de bioinsumos. Mas a questão de registro de microbiológicos, o Brasil é uma referência. Tá? O Brasil já é uma posição de vanguarda no registro de produtos Sim. microbiológicos. Então a gente Tá? tem chance de chegar isso com bioinsumos também. Também, A gente né? está avançando rápido ou devagar em relação a isso? Como que vocês acham? Acredito que rápido, Rápido. bem rápido. Eu falo, a gente tem falado muito sobre isso, né? Eu acho que nos últimos tempos, quando a gente fala em biológicos de uma forma mais generalizada, a gente vê, né, se comenta aqui dentro da Biotrop que nós estamos na ponta do iceberg, mas é uma ponta bem grande, né? Que a gente vê o quanto Sim. que os produtores estão se tornando adeptos à agricultura regenerativa, né? Uhum. Explorar o que tem de melhor na planta, o que tem melhor no solo, né? E Isso. como que os micro-organismos ajudam em relação a isso também. E Fábio, eu quero ir direto ao ponto agora. Eu quero que você fale para mim o que muda no desenvolvimento dos novos bioinsumos com a legislação. Então, a legislação anterior ela não deixava claro, né, o que era bioinsumo. Então, eu tinha uma instrução normativa que falava de microbiológico, uma outra instrução normativa que falava de macro, Uhum. né, uma que falava de feromônio, mas não eram tratados como bioinsumos, e sim como agrotóxicos comuns, né, igual os biofertilizantes, eles estavam dentro da categoria de inoculantes e fertilizantes. Então, se você pensar a legislação de agrotóxicos, era de 1989, né? E esses produtos estavam ligados a essa lei, né? De biodefensa, de corretivos, fertilizantes, de 2004. Então eu não tinha um embasamento técnico legal e um risco, eu tinha um certo risco legal de querer registrar um produto novo, né? Uhum. Então, hoje, agora com a legislação, não, ela traz mais clareza, né? Então, me dá uma segurança jurídica, inclusive para novos investimentos, né? Para novas categorias de produto. Para você ter uma ideia, um tempo atrás, se eu quisesse registrar um exudato bacteriano, eu tinha que gerar todo o pacote exigido para químico, para agrotóxico químico, né? E hoje eu não preciso mais disso, porque eu tenho uma legislação própria para bioinsumos e uma atualização da portaria conjunta que traz essa categoria de produtos dentro dos microbiológicos. André, eu achei interessante o Fábio tocar nesse assunto, né? Porque eu acho que um dos pontos também para essa questão de investir em novos produtos é o tempo, né? Quanto que a gente se fala para você, o tempo que você Sim. leva para você colocar um novo produto no mercado, para poder trabalhar todo esse pacote. Você acha que, na sua opinião, o registro ele ficou mais ágil? Você acha que ele ficou também mais rigoroso para as empresas agora que se tem mais uma clareza um pouco maior? Vai existir uma exigência maior para registro? A lei ela trouxe justamente esse equilíbrio entre agilidade e rigor técnico. Então, tem alguns produtos que já são conhecidamente são conhecidos, ele passa por uma avaliação simplificada, o que é muito bom, traz mais agilidade. Um outro ponto também é o reconhecimento formal das biofábricas, tá? A produção on-farms. A ideia dessa lei, então, é o registro ficar mais rápido, menos custoso e mais atrativo para cooperativas, para startups, pequenas empresas, tá? Só que você me perguntou sobre agilidade. Essa agilidade, a gente ainda não tem essa visão total, por quê? O que está acontecendo nesse momento? Nesse momento, todo o setor, seja o governo, as entidades de classe, associações da indústria, associação de produtores, estão todos trabalhando num decreto regulamentador. O que é o decreto regulamentador? Ele traz regras mais específicas de como que vai ser a regra do jogo, tá?
Então, hoje a gente não tem essa visão de todo o processo. Com a publicação desse decreto regulamentador, possivelmente a gente vai ter uma visão se vai ser mais ágil todo o processo de registro de produto. Tá? E um outro ponto que você me perguntou é sobre o rigor, né, para os fabricantes. Essa lei, ela traz uma desburocratização de todo o processo, né? Então, existe essa tendência a desburocratizar, embora ele cria mais flexibilidade na entrada, na produção, mas exige mais de quem produz o produto, seja na fase industrial ou em on-farms. Então, essas etapas, essa lei traz a responsabilidade para quem produz. Então, tem toda a questão de critérios mínimos de qualidade, de rastreabilidade. Então, traz a responsabilidade para o produtor. Então, esse é um ponto que traz mais rigor para o fabricante. E só para te complementar, Andréia, hoje, se você pensar um tempo de aprovação do microbiológico, comparado a 2 anos atrás, ele aumentou. Né? Ele aumentou por alguns motivos. Primeiro que o número de novos entrantes também aumentou. Né? Nós temos uma legislação nova, Portaria Conjunta número 1, que ela trouxe mais clareza dos estudos que tem que apresentar. Né? Tem a lei do autocontrole, então a gente também tem que investir mais e apresentar mais critérios do controle de qualidade próprio que nós estamos fazendo, né? E também, infelizmente, nós não temos tantas pessoas, apesar de uma fila diferenciada, nós temos poucos técnicos trabalhando com o microbiológico, tanto na Anvisa quanto no IBAMA. Para avaliação. Para avaliação, o que deixa o processo um pouco mais moroso. Então, a gente passou de um processo que a gente tinha aprovações em quase 6 meses para mais de um ano e meio. Você falou um ponto interessante, né, Fábio? Que eu acho que é até importante, porque muitas pessoas que acompanham o Tropcast não vivenciam um agro dentro de porteira. Então, algumas pessoas ainda acham que é fácil fazer o registro de um produto, seja ele químico ou seja ele biológico. Comenta um pouquinho sobre essas etapas, tem que passar por quais órgãos ele tem que passar para aprovação. Só para o pessoal ter uma clareza em casa, porque não é simplesmente criar um produto dentro da fábrica e já colocar no mercado, né, gente? Não, o primeiro passo começa a ser um micro-organismo novo, né, uma cepa nova, a gente já precisa ter um registro especial temporário, que é um RET, que a gente chama de RET, que nos autoriza a fazer pesquisas em campo e laboratório. Só depois do RET que a gente vai seguindo gerando os estudos, né? E para mais ou menos, a gente gasta mais ou menos R$200 mil num pacote de laboratório. E para eficácia, dependendo do número de alvos, né? Pode chegar a R$500 mil um pacote só de laudos de eficácia, né? O bom é que para microbiológicos, né? Para biológicos de uma forma geral, eu não registro por cultura. Eu registro pelo alvo. Então, é Spodoptera, independente da cultura que ele acontece. Então, eu não tenho necessidade de gerar 3 laudos em soja, 3 laudos em milho, etc. Só 3 laudos numa cultura representativa, né? Que acontece essa praga em regiões distintas, né? E também que tem a importância econômica nas regiões produtoras. E depois, com todo o pacote de eficácia e laboratório em mãos, nós sentamos e montamos o pleito de registro. E aí a gente submete, com uma diferença hoje de acordo com a legislação, com no máximo 5 dias úteis entre uma agência e outra. Então tem que protocolar no Ministério da Agricultura, é um pacote específico para o IBAMA e para a Anvisa. E cada um vai avaliar a sua competência. A Anvisa na questão da avaliação do risco, né, toxicológico, o IBAMA na questão da avaliação ambiental e o Ministério da Agricultura na questão da avaliação da eficácia agronômica. Após a conclusão dos 3, daí a Anvisa conclui e manda o parecer para o MAPA, o IBAMA conclui e manda o parecer para o MAPA, aí o MAPA emite o certificado de registro, porque é o órgão regulamentador. Então aí sim, depois de 1 ano e meio, a gente tem a obtenção do registro, né? E aproveitar que você fez essa pergunta, o novo marco regulatório já muda um pouquinho nessa questão. Então, o marco regulatório prevê que todos os processos são submetidos somente ao Ministério da Agricultura. Ele é o órgão regulamentador. E ele vai avaliar se tem a necessidade ou não de ter a avaliação da Anvisa e do IBAMA.
Então pode ser que fique um pouquinho mais rápido. Sim, Pode esperamos. ser. Uhum. Mas acho que o André trouxe um ponto que faz aí algumas pessoas coçarem um pouquinho a cabeça, que é o assunto on-farm, né? Quando a gente fala on-farm, a pessoa já faz até assim, ó, é on-farm. Como que vai funcionar isso para quem produz on-farm? Você já citou que tem aí todo um processo regulatório também para a produção on-farm. Como que vai ser esse acompanhamento? O Marco trouxe essas mudanças para quem produz on-farm também? Sim, ele trouxe sim. Com a nova lei, ele dá clareza para esse setor de on-farm. Até então, ele era produzido em larga escala, mas ele não era nem proibido, nem regulamentado. Era um setor meio que ficava no limbo. Então, hoje essa lei, ela trouxe a possibilidade, sim, de produzir on-farm, só que com algumas regras. Então, existe aí uma possibilidade do cadastro simplificado dessa unidade de produção on-farm. O mapa ainda vai publicar as regras claras de como que vai funcionar esse cadastro simplificado. O produtor só pode produzir on-farm com cepas, com micro-organismos registrados, que tenham a sua origem muito certificada. Ele não pode vender esse produto, essa produção on-farm, então ele só pode distribuir. Então, ou seja, cooperativas, associações podem produzir, contudo, não pode comercializar esse produto final. Entendi. Tá? Não pode também pegar produto comercial para Isso. fim de multiplicação. Multiplicar, pegar um produto da prateleira e Isso já a lei já multiplicar. trouxe essa proibição, o que traz uma certa segurança para as indústrias que estão desenvolvendo novos produtos, né? Que inclusive era uma preocupação também até num sentido ambiental, porque como que vai ser produzido isso sem um acompanhamento, né? Ah, eu vou pegar ali uma muda, vou começar a multiplicar na minha casa, não deu certo, eu vou jogar fora, né? Então eu sei que existia essa preocupação, então esse marco também auxilia em relação a estar tendo uma produção mais eficiente, né? Sim. E ele também traz a responsabilidade para o produtor, ele é responsável do que ele produz. A rastreabilidade. Rastreabilidade também dos produtos. veio na legislação agora. E principalmente a questão de critérios mínimos de controle de qualidade e boas práticas de fabricação. E pensando nisso que vocês falaram, né? Vocês já comentaram até nessa questão das novas exigências e oportunidades, inclusive para a cooperativa. Mas quando a gente fala no produtor em si, ele vai ter que mudar a rotina dele para essa nova lei? O que ele vai ter que, de fato, ficar atento? Ele vai ter que ficar atento aí vai ter uma gama, uma diversidade de produtos, certo? O produtor rural, ele vai ter muitas opções de produto. Então, ele tem que ficar atento com a qualidade do produto, a sua origem, da onde esse produto veio, se é de on-farm, se é de produção industrial. Ter as condições mínimas de armazenamento. Então, como a gente está falando de micro-organismos sensíveis à temperatura, ambiente, então ele tem que ter minimamente as condições de armazenamento desses produtos. E também é um mundo muito específico, então ele tem que contar aí com assistência técnica voltada para o biológico. Então, acho que são alguns pontos. Você tem que ficar atento se ele está adquirindo o produto de uma instalação on-farm que está seguindo todas as regras Se que está está prevendo dentro da dos legislação. protocolos de produção. Vai ter um controle para essas produções on-farm que estão dentro da legislação? A legislação prevê que sim. Sim. O produtor vai conseguir ter acesso a uma lista, por exemplo, de quem está produzindo on-farm que vai distribuir para... É que a produção on-farm, ele não pode comercializar. Então, se ele for de uma cooperativa, uma associação de produtores, e elas tiverem esse registro mínimo, né, para produzir para os cooperados ou para os associados, ela tem sim que seguir os critérios mínimos de rastreabilidade e controle de qualidade. Então, o produtor vai ter segurança para poder adquirir esse produto. Ele vai conseguir ter Sim. algum lugar que ele vai verificar para poder adquirir esse Sim. produto. E eu acho que vocês trouxeram ali alguns pontos interessantes quando a gente falou sobre essa questão de on-farm e questões de rastreabilidade também. Eu achei que vocês citaram, eu achei de forma muito interessante. Mas vocês acham que essa legislação também vai
incentivar ou também vai abrir espaço para novas certificações e para crédito verde? Essa é uma excelente pergunta, na verdade, né? Porque você tocou em 3 pontos que é super importante. A questão da rastreabilidade, a questão da certificação, né? E o crédito verde. Então, falando sobre a rastreabilidade, né? Toda comercialização de bioinsumo tem que ser rastreado. Então, por exemplo, um ponto que o agricultor tem, ele tem que guardar a nota fiscal, da onde ele adquiriu o produto, porque se qualquer problema, ele consegue voltar na cadeia e surgir da onde está o problema, né? Quando eu falo de rastreabilidade, automaticamente eu estou facilitando uma certificação. Se eu tenho rastreabilidade, eu consigo certificar minha produção, né? Ou o meu produto da minha produção, né? E com isso eu consigo ter certificações internacionais. Lembrando que quando a gente está falando de bioinsumos, eu estou gerando menos carbono. Então eu tenho, como eu tenho uma certificação de crédito de carbono, né? E quando a gente fala de crédito verde, né? Pensando na lei nacional de bioinsumos, né? Ela já faz esse link de créditos diferentes para quem produz bioinsumos. Inclusive, o marco legal de bioinsumos se conecta com a Política Nacional de Bioinsumos, que já prevê o estímulo financeiro de programas de fomento, né? E ao usar bioinsumos, né, rastreáveis e certificados, né, o produtor pode se qualificar para linhas de financiamento como programas ABC, Agricultura de Baixo Carbono, fundos privados internacionais, né, e possíveis créditos de carbono no futuro, né? E lembra que sempre que a Biotrop tem paixão por sustentabilidade. Se vocês precisarem de alguma coisa, a questão de crédito de carbono, pode contar com a gente, né? Certificações, contem com a Biotrop. Vocês têm um time que auxilia o produtor em relação a essas questões também. E no começo ali da nossa conversa, a gente já comentou um pouquinho sobre como essa regulamentação, de uma forma um pouquinho mais robusta, faz com que o Brasil entre em um outro patamar global aí em relação a bioinsumos, né? Mas nós conversamos aqui, porém, também perguntamos para Carlos Goulart, secretário aí de Defesa Agropecuária, o que o produtor brasileiro pode esperar nos próximos anos. Vamos ver o que ele diz a respeito. Ele mandou um vídeo para a gente para poder saber um pouquinho sobre o que ele pensa sobre o que o produtor vai poder esperar sobre essa nova regulamentação. Certamente a nova lei é um passo no sentido da liderança do Brasil no uso de bioinsumos. É importante lembrar que, para liderar o uso de bioinsumos, são 2 desafios. A importância dos produtores entenderem o quanto é importante, o quanto impacta positivamente sua produção, então é a adoção da tecnologia, mas a regulação também exerce um papel muito importante, porque a regulação é capaz de estrangular a oferta de produtos. Então o Brasil trabalhou, inovou regulatoriamente, trazendo uma flexibilidade legislativa que permite trazer novas tecnologias que antes não eram possíveis para o produtor, para que isso possa melhorar sua capacidade produtiva, melhorar a sua adoção de bioinsumos e, com isso, trazer uma sustentabilidade para a produção. Bom, eu acho que o que Carlos Goulart falou vai muito na linha que nós estamos Sim. conversando aqui, né? E estamos indo para o encerramento, gente. Eu falo que é rápido, vocês não acreditam em mim, fica tudo nervoso, embaixador, gente. Ai, eu não quero falar, eu nunca fiz. Chega aqui e dá aula pra gente. É sempre assim. Quero que vocês falem, para a gente poder já caminhar para o nosso encerramento. O que vocês diriam hoje para agricultores, para consultores que querem se preparar para essa nova fase do bioinsumos, mas assim, que quer sair na frente, quer sair com segurança, quer sair com protagonismo? Então, primeiro que Biotrop é a escolha natural. Então, conte com a gente. Se tiver dúvidas, estamos abertos, né? Tem a nossa equipe técnica e faz o link com o regulatório se tiver alguma dúvida. Segundo, informação é o primeiro insumo, né? Então, tem informação e saber o que vai poder aplicar. Pro produtor, né? Para cooperativas, etc. Priorize os bioinsumos registrados pelo MAPA ou de biofábricas regulares, né? Verifique sempre a origem, a validade e a recomendação de uso do produto que está sendo adquirido, né? Olhe sempre agora com a lei a rastreabilidade como produto agregado, né? Não compre produto de procedência duvidosa. Por isso que eu reforço, produtos registrados e de produção de biofábricas, né, regulares, né? Guardar a nota fiscal, o número de registro, né, não é só uma obrigação, é também um diferencial competitivo, né? Isso prepara o agricultor para certificações e mercados mais exigentes.
né? Prepare-se para novas oportunidades. A lei conecta bioinsumos a créditos, né? Créditos verdes, certificações e mercado premium. Então, mercados muito tecnificados como café, frutas, carne, que exigem uma certificação mais robusta, né? A lei de bioinsumos já começa a fazer esse link, né? E quem se adapta cedo, né, tem a melhor vantagem competitiva. Andréia, quer trazer alguma coisa para a gente também? Assim, eu acho que para o agricultor que quer se destacar na frente, como o PVD já comentou, a Biotrop é uma escolha natural. Vão ter inúmeras possibilidades aí de produtos, como eu já mencionei antes. Então, ele realmente ficar atento à qualidade, à rastreabilidade desses produtos, como o PVD também já mencionou. Acho que é basicamente isso. E o bioinsumo não é mais uma alternativa, né? O bioinsumo é parte do futuro. Há uns anos atrás eu já falei sobre isso, né? Que a gente pensar de uma forma sustentável e mais natural possível, por muito tempo foi uma questão de marketing, né? Agora não, agora é uma questão de mercado. Se você pensa de uma forma sustentável, de uma forma mais natural, você está dentro do mercado. Se você não pensa assim, você está fora. São exigências, eu acho que do mercado global, a gente entregar um produto cada vez com mais saudabilidade na prateleira final. Né? Então, eu acho que o que esse marco regulatório traz não é só uma questão jurídica, mas principalmente uma questão de segurança, não só para quem produz, mas também para quem consome. A gente tem que aprender a comunicar o agro dessa forma linear, que é o antes, o dentro e o fora de porteira. A gente tem que entender que o consumidor final, ele também faz parte do nosso processo e a gente tem que estar preparado para poder conversar com eles. Eu acho que vocês trouxeram de uma forma muito lúdica, muito tranquila, um assunto que ainda é um bicho de 7 cabeças para algumas pessoas. Eu acho que o que vocês trouxeram aqui vai abrir muito a mente dos produtores em casa. Eu acho que vai desmistificar muita coisa que eles estão pensando. A própria fala do Goulart também foi muito importante. A gente sabe que ele tem uma agenda super apertada, não conseguiu estar presencial aqui com a gente, mas fez questão de mandar um vídeo. Então, mais uma vez, queria agradecer o tempo de vocês, que a gente sabe também que a agenda é apertada. Obrigada por estarem aqui, por estar fazendo essa entrega. E para você que está em casa, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, já deixa aqui nos comentários que a nossa equipe de marketing está de olho. Não esqueça que essa temporada nós estamos em 2 plataformas, tanto no YouTube, para você ver o nosso rostinho, quanto no Spotify, que você pode aí, tá rodando o trecho e tá conferindo tudo que a gente está falando nessa segunda temporada do Tropcast, o podcast da Biotrop. Eu sou a Aretusa Negri e a gente se vê no próximo episódio. Você ouviu Tropcast, um podcast sobre agricultura regenerativa, inovação e produtividade no agro. Um oferecimento Biotrop, soluções biológicas e naturais para o agronegócio.